E aí galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Síndice e estou aqui para resolver com você mais algumas questões de vestibular. A questão que eu trago agora é uma questão que veio lá do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. É uma questão que vai falar sobre o Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. Mas antes de eu começar a leitura do texto e discutir a questão com vocês, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você costuma resolver questões do ITA para se preparar para outros vestibulares ou você está se preparando mesmo para o ITA? Deixe aqui embaixo o seu comentário sobre como que você tem se preparado e como é que você entende e usa essas questões ITA, combinado assim? Também já vou pedindo para você, não se esqueça, deixe aqui o seu like, já agradeço desde já, inscreva-se no nosso canal e marque aqui no sininho de notificações para você receber sempre novas informações de cada novo vídeo que eu coloco para você no canal. Combinado assim? Vamos à leitura do texto, acompanhe aí comigo na sua tela. Então, o texto ele inicia uma questão ali de 2022, ele começa falando assim, ó. Em 2019, no 144º aniversário da Convenção do Metro, as unidades básicas do SI foram redefinidas pelo Escritório Internacional de Pesos e Medidas, o famoso Biro Internacional de Pesos e Medidas, o BIPM. A seguir são feitas algumas afirmações sobre as modificações introduzidas pela redefinição de 2019. Perceba que o exercício ele vai falar para a gente de questões assim bem atuais, né? Ele está cobrando o conhecimento que você deve ter de algo que foi definido há muito pouco tempo e divulgado em algumas revistas aqui no Brasil. Complicado, né? Principalmente por ser assim algo tão novo que não consta ainda de tantos livros didáticos. Mas vamos continuar lá. Primeira afirmativa que ele faz. São apenas 7 as constantes da natureza definidas como exatas, a saber, a velocidade da luz, representada pela letra C, a frequência de transição de estrutura hiperfina do Césio 133, representada por ΔV CS, a constante de Planck, representada por H, a carga elementar, representada por E, a constante de Boltzmann, representada por KB, o número de Avogadro, representado por Na, e a eficácia luminosa da radiação monocromática na frequência de 540 THz, representada por KCD. A segunda afirmativa, ela fala assim, ó, são apenas 6 as constantes da natureza definidas como exatas. Perceba que o texto é exatamente igual a 0,1, portanto você vai ter uma dúvida aí. Ou a 0,1 é verdadeira, ou a 0,1 é falsa. Ou a 0,2 é a verdadeira, ou a 0,2 é falsa. Uma vai eliminar a outra, combinado? Então vamos lá, a leitura dela de novo. São apenas 6 as constantes da natureza definidas como exatas, a saber, a velocidade da luz, a constante de Planck, a carga elementar, a constante de Boltzmann, o número de Avogadro e a eficácia luminosa da radiação monocromática, que é o KCD. Perceba entre a 01 e a 02, o que eles retiraram foi justamente a frequência de transição da estrutura hiperfina do Césio. Ok até aqui? Guardou bem? Vamos para a próxima, 04. O protótipo de platina e irídio, conservado no padrão do quilograma, tornou-se obsoleto e o quilograma passou a ser definido por apenas em termos de constantes fundamentais exatas. Nessa afirmativa, ele fala, olha, aquela pecinha que no século XIX, começo do século XX, foi usada para definir 1 quilograma, ela tornou-se obsoleta. E a medida do quilograma passou a ser feita em termos das constantes fundamentais, uma daquelas que estão ali relacionadas com a afirmação 01 e 02, tá? Que são as questões exatas. Perfeito? Próxima e última afirmativa. Ele fala assim, ó, as 7 unidades básicas. Perceba que aqui ele está fazendo uma mudança, né? Na primeira afirmativa, ele fala para você assim, olha, eu tenho aqui 7 constantes da natureza ou 6 constantes da natureza. Já na questão, na afirmativa 08, ele fala assim, aqui estão as 7 unidades básicas. Percebe que há uma diferença? Quando você fala de constantes da natureza, são valores pré-definidos que se encontram na natureza. Quando você fala de unidades,
você está falando da unidade de medida de uma grandeza. Se você tem 7 unidades de medida, então ele está dizendo que você tem 7 grandezas que são medidas. Percebeu ali? Mas vamos voltar ao texto que você vai continuar entendendo. Então ele vai falar lá, ó, as 7 unidades básicas na redefinição do SI são segundo, metro, quilograma, coulomb, mol, Kelvin e candela. Assinale a alternativa que contém a soma dos números correspondentes às afirmações verdadeiras. Portanto, se a soma for 2, apenas a afirmativa 2 é verdadeira. Se a resposta for B, 5, significa que as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 8, que só a afirmativa 8 é verdadeira. 10, que são verdadeiras as afirmativas 2 e 8. E, finalmente, a letra E, que afirma que apenas a afirmativa 1 é verdadeira. Bom, para você poder responder isso, então, eu preciso que você resgate ali algumas coisas. Eu entendo que a primeira questão ela seria uma questão um pouco mais complicada, tá? Porque a afirmativa 1 e 2, elas foram redefinidas agora em 2019. E vamos supor que você não teve contato com essas informações. Qual delas você escolheria? Então eu vou partir de um seguinte conceito. Todos nós estudamos que no Sistema Internacional de Unidades existem 7 grandezas fundamentais. Sacou? 7 grandezas fundamentais com as quais nós usamos para medir tudo. Percebe a brincadeira? Ora, se eu tenho 7 grandezas fundamentais, e essas 7 grandezas inicialmente eram a partir de coisas materiais que estão ao nosso redor, mas que podem sofrer mutação, como por exemplo o pezinho, o elemento, o formato de irídio e platina que dava origem ao que nós chamamos de 1 quilograma. Era algo palpável, material, tá? Isso foi mudado, mas a grandeza, massa, ela permaneceu. Ora, vamos então por raciocínio lógico. Se eu tenho 7 grandezas fundamentais e agora todas as 7 passam a ser medidas em função de constantes universais, qual dessas duas afirmativas então ficaria verdadeira? Vamos lá para elas. Eu tenho aqui então o seguinte: afirmativa 1. São apenas 7 as constantes definidas. Então, aquilo ali que a gente estava falando, tá certo? Vamos lá? Eu sei, tá? Saiu a definição em 2019 como o seguinte: eu coloco como correta, pois são 7, né? 7 grandezas fundamentais, então eu preciso de 7 constantes para medi-las. A convenção manteve as 7 grandezas fundamentais e determinou o quê? As constantes seriam a eficácia da radiação luminosa, que fica lá com 540 vezes 10 a 12 Hz, e lembrando que 10 elevado a 12 é 1 tera, então a resposta ali está certa, tá? A constante de Planck é um elemento que eu uso, a velocidade da luz no vácuo, a frequência do desdobramento hiperfino do átomo, sim, percebe ali? E é isso que vai me ajudar a medir o segundo, tá certo? Então, professor, como que eu saberia se essa daí é verdadeira ou não? É só você lembrar o seguinte: qual é o método que o mundo usa para medir o tempo? Para medir o tempo, isso já faz lá desde a década de 60, nós utilizamos o relógio de Césio. Relógio de Césio. É ele que mede o tempo. Então, quando você fala ali para mim que você tem a frequência do desdobramento hiperfino do Césio, eu entendo que isso você está sendo usado para medir o segundo. Percebe? Esse é o elemento básico do relógio atômico, então, correta? E quando você consegue entender isso, você percebe que a carga elementar é outro elemento que eu preciso, a constante de Boltzmann e realmente a constante de Avogadro. Por isso essa questão 1 é correta. A questão 2, a afirmativa 2, ela fala assim: são apenas 6. Opa! Se a afirmativa 1 é verdadeira, a afirmativa 2 só pode ser falsa. E o que falta na 2? Justamente a constante que mede o tempo. Tá? Continuam sendo 7. A afirmativa 4.
O protótipo de platina e irídio conservado como padrão de quilograma tornou-se obsoleto e o quilograma passou a ser definido apenas em termos de constantes fundamentais exatas? Sim. O quilograma continuará a ser a unidade de massa, mas seu valor estabelecido em função da constante de Planck. Olha que legal! Então, a constante de Planck hoje é a constante que nos ajuda a medir a massa verdadeira. Então vai guardando aí, eu tenho como verdadeiras a afirmativa 1 e a afirmativa 4. A afirmativa 8, as 7 unidades básicas na redefinição do ERCI são, vamos lá então comigo? Segundo, vai contando, tem que dar 7, tá? Segundo é a grandeza que mede, a unidade de medida que mede a grandeza tempo. Metro mede, é a unidade de medida de comprimento. Quilograma, unidade de medida de massa, até aqui perfeito. Aqui vem o problema. O que é Coulomb? Coulomb é a unidade de medida de carga. E carga não é grandeza fundamental. Vou repetir de novo. Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica. E carga elétrica não é grandeza fundamental. Percebe? O mol é a unidade de medida de quantidade de matéria, o Kelvin é a temperatura termodinâmica e candela a intensidade luminosa. Todas essas estão corretas, exceto a do Coulomb. Por quê? Comprimento é metro, massa é quilograma, tempo é segundo. Aqui vem o problema. Intensidade da corrente elétrica, que é medida em ampere, não em Coulomb. A temperatura termodinâmica Kelvin, quantidade de matéria mol, intensidade luminosa candela. Portanto, obviamente, estão corretas as afirmativas 1 e 4. Se a 1 e 4 são verdadeiras, a resposta correta é a questão B. E aí, cara, curtiu a resolução? Bem mais fácil do que você imaginava, né? Então aqui fica uma dica para você no finalzinho. Quando você pega uma questão do ITA, apesar de estarem cobrando coisas muito recentes, você tem que lembrar que a física ela trabalha com padrões básicos. E esses padrões básicos são aquilo pelos quais nós medimos e comparamos tudo. Ou seja, as grandezas. Tá? E as grandezas fundamentais, elas continuam sendo 7, sempre foram. E caso houvesse uma medida de mudança desse, meu amigo, isso teria sido alardeado com muito maior estardalhaço. Combinado? Tenho certeza que você curtiu, espero que tenha curtido. E se você curtiu e gostou, deixe aqui o seu like, compartilhe o nosso vídeo com outros colegas, divulgue o nosso trabalho. Não se esqueça de se inscrever. Tá? Muito importante inscrever-se no nosso canal e marcar ali o sininho de notificações para que você receba sempre novas resoluções de exercício que eu posto aqui. Combinado assim? Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma questão que queira que eu resolva, você pode entrar em contato comigo colocando aí embaixo a sua questão nos comentários ou, se preferir, você pode usar aqui o meu Instagram, @WagnerSíntese, como você está vendo aí na tela, e você pode mandar a mensagem para mim via Instagram se você achar mais tranquilo dessa forma, combinado? Meus amores, um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima!